A tecnologia é como o tempo, ela não para. E por isso mesmo, muita coisa é criada e muita coisa é aposentada. Mas você que tem seus 30 anos ou mais, lembra daqueles sons que faziam parte da trilha sonora de nossa infância? Aqueles barulhinhos nostálgicos que hoje em dia só encontramos em velhos filmes ou mesmo em museus? Pois é, prepare-se para entrar no túnel do tempo, porque vamos mergulhar em um universo de sons que as crianças de hoje jamais terão o privilégio de ouvir. Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos a mais curiosidades nostálgicas aqui no Curiosarte. Conexão de rede de escada. A internet de escada, um relíquio dos tempos primordiais da conectividade online. Antes da era da banda larga, quando cada segundo de conexão contava, os modelos de escadas reinavam supremos. Imagine aquele som característico de conexão como uma sinfonia de apitos e chiados, enquanto o modem lutava para estabelecer contato com o provedor de internet. Era uma espera ansiosa, muitas vezes acompanhadas pela contagem de segundos, até que finalmente ouvíssemos o glorioso sinal de conectado. Não podemos esquecer a luta constante com a linha telefônica, que ocupava o mesmo meio físico de transmissão. Quem não se lembra de ser interrompido por uma ligação no exato momento em que estava prestes a baixar aquele arquivo importante? A velocidade? Bem, era uma questão de perspectiva. O conceito de streaming de vídeo era praticamente inexistente. Carregar uma simples página da web poderia levar uma eternidade. Mas, apesar das frustrações e das conexões interrompidas, havia algo de mágico na experiência de navegar pela internet de escada. Era como explorar um mundo novo, cheio de possibilidades e descobertas, mesmo que cada clique exigisse uma dose generosa de paciência. Hoje, a internet de escada é apenas uma lembrança distante, uma peça de museu digital em uma era de conexões rápidas e instantâneas. Mas, para aqueles que viveram essa época, ela sempre terá um lugar especial em seus corações. Máquinas de escrever. O som das teclas de uma máquina de escrever é uma melodia única que evoca memórias da era pré-digital, quando a comunicação escrita era feita de maneira mais rudimentar. Imagine uma máquina robusta com teclas pesadas que demandavam certo vigor para serem pressionadas. Cada batida nas teclas produzia um som característico, que ecoava pelo ambiente, criando uma atmosfera de produtividade e concentração. O processo de escrever em uma dessas máquinas era uma experiência sensorial completa, desde o momento que você inseria o papel até o momento em que ouvia o sino anunciar o final da página. Cada etapa era acompanhada por sons distintos e reconfortantes. Era como se houvesse algo de terapêutico em digitar em uma máquina de escrever. Além disso, esses sons fazem referência a imagens de escritores e jornalistas em ação, imersos em seus trabalhos alimentados pela música singular produzida por suas máquinas fiéis. Hoje, claro, ainda é possível ouvir simulações desses teclados, mas dificilmente você vai ouvir o som do papel sendo ajustado em uma verdadeira máquina de escrever. Rebobinar fita VHS. O som da fita sendo rebobinada é um daqueles sons que evocam instantaneamente a nostalgia dos tempos de assistir filmes em casa. Quem já teve uma coleção de filmes em VHS em casa ou frequentava uma locadora, certamente lembra do processo de rebobinar uma fita após assisti-la. O ruído da fita VHS sendo rebobinada era inconfundível, um zumbido mecânico emitido pelo movimento de bobinas girando rapidamente. Era como se a própria fita estivesse revivendo suas memórias, retrocedendo no tempo para se preparar para uma nova sessão de cinema caseiro. Esse som tinha um significado especial para muitos de nós. Ele marcava o fim de uma sessão de filme, mas também o começo de uma nova aventura, conforme escolhíamos o próximo título para assistir. E para os mais novos, saibam que alugar um filme e devolver sem rebobinar poderia até mesmo gerar multa. Hoje, com o advento dos serviços de streaming e da tecnologia digital, o som da fita VHS é apenas uma relíquia do passado. Uma lembrança de uma época em que o entretenimento doméstico era um pouco mais analógico, mais complicado, mas cheio de charme. Som do disquete. Antes da popularização dos dispositivos de armazenamento modernos como pendrives e cartões SD, os disquetes eram a principal forma de transportar e armazenar dados em computadores pessoais. Quando você inseria um disquete na unidade de disquete do seu computador, era saudado por um som distintivo e reconhecível. O ruído dos disquetes sendo lidos era uma mistura de cliques mecânicos com um zumbido suave, enquanto a cabeça de leitura do drive buscava informações contidas no disco magnético. Esse som era uma parte intrínseca da experiência de usar um computador naquela época. Era um indicador de que a conexão entre o computador e o disquete estava estabelecida e que o processo de leitura e gravação de dados estava em andamento. O processo de leitura de um disquete geralmente era acompanhado por uma série de cliques regulares. Esse som, embora mecânico, tinha uma certa musicalidade para quem estava familiarizado com ele.
criando uma trilha sonora única para as tarefas de computação da época. Para a atualidade, o que sobrou para os disquetes foi se tornar um ícone de salvamento. Fichas de telefones públicos. O barulho de moedas caindo em um telefone público é um som que muitos de nós associamos à urgência ou à necessidade de comunicação imediata, quando longe de casa. Antes da era dos celulares, encontrar um orelhão e ter fichas ou moedas suficientes para fazer uma ligação era essencial em muitas situações. Cada ficha inserida produzia um som metálico distinto, seguido pelo clique da máquina registrando o pagamento. Esses telefones, mais conhecidos como orelhões, eram pequenos santuários de comunicação em locais públicos. Hoje, com a presença massiva dos smartphones, esses sons se tornaram obsoletos. Os orelhões são cada vez mais raros nas ruas, e as novas gerações podem nunca experimentar a sensação de alívio ao encontrar um telefone público, ou mesmo de encontrar uma ficha após uma busca frenética no fundo de um bolso ou bolsa. Telefones rotativos. O trincar característico de um disco de telefone rotativo é um som que relembra uma época em que a comunicação era um processo um pouco mais físico. Cada número de escada era acompanhado por um som mecânico satisfatório. Um clique seguido de um zumbido enquanto o disco retornava à sua posição inicial. Era um ritual. Inserir o dedo no disco, girá-lo até a batente e soltar, repetindo o processo para cada dígito do número desejado. Esses telefones robustos eram objetos comuns em escritórios e nem tão comuns assim em lares aqui no Brasil. O som que produziam era parte integrante da paisagem sonora de muitos lares e locais de trabalho. O ato de discar era quase meditativo, exigindo atenção plena e uma pausa na correria do dia a dia. Hoje, com a tecnologia touchscreen e os smartphones, o som dos discos rotativos foram substituídos por toques digitais e vibrações. E dado esses avanços tecnológicos, creio que a forma mais fácil de uma criança hoje reconhecer a sensação de usar um telefone rotativo seja num museu. A cada som que desaparece, um pedaço de nossa infância parece que se vai. Mas as memórias permanecem, guardadas em um baú especial dentro de cada um de nós. E quem sabe um dia nossos filhos não contarão para os seus filhos sobre os sons de hoje que as crianças do futuro jamais ouvirão. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe seu like nostálgico, um comentário e não deixe de se inscrever. Assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!